falar justamente para tentar preservar a voz para hoje à noite. Diga: Deus é bom. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 1. O tema da ministração hoje, nós vamos falar sobre o que eu fazer depois que Deus fala comigo. Há algum tempo atrás, eu vi uma ministração, e o título da ministração era algo parecido com isso. E esses dias eu estava orando em casa sobre o que ministrar nessa noite, e Deus disse: olha, as pessoas precisam saber o que fazer com aquilo que eu entrego a elas. Sabe, queridos, Deus, Ele não está calado, Ele não está rouco. Deus sempre está pronto para falar. Deus sempre está se revelando, se manifestando, transmitindo a sua ideia para a minha vida e para a tua vida. O que nós precisamos é entender essa voz e saber o que fazer quando Ele fala comigo. Como eu vou me mover embaixo de uma palavra que Deus me deu. Que atitudes eu preciso ter. Como ver o resultado daquilo que Deus falou na minha vida. Sabe, eu sei que você, assim como eu, ninguém aqui não quer viver o plano de Deus. Todos nós queremos viver o plano de Deus. Nós não queremos viver uma vida sem resultados. Nós não queremos viver uma vida cristã e não ver o que a Bíblia diz acontecendo em nós. Nós queremos esse resultado. E muitas vezes, queridos, há falta de entendimento acerca do que fazer nos leva a não viver o que Deus tem. Sabe, nós temos homens e mulheres de Deus nesse lugar. Eu queria que o irmão Zezé ficasse em pé. Ele está aqui. Olha ali. Fique de pé, irmão. Sabe, o irmão Zezé, ele tem sido uma bênção para o corpo de Cristo. Eu conheci há alguns anos, quando estava à frente do centro de cura ainda, no finalzinho de 2014. Depois servimos juntos quando pastoreei a igreja lá na Vila Padre Inácio. E o irmão Zezé, eu não vou dizer a idade dele, amém? Mas ele é uma bênção no corpo de Cristo. E ele entendeu o que Deus quis para a vida dele. E sabe que hoje de manhã ele deu piso em muito novinho que estava lá na trilha. Eu sei, porque sei que tinha muito homem aqui que se fosse não ia aguentar o que ele aguentou. Você pode aplaudir a vida dele? O Senhor é bênção, Zezé. E sabe, quando eu olho para a vida dele, né, e a disposição e o ânimo que ele tem em servir a Deus, isso inspira a mim a não ficar parado, a não deixar que nada me impeça de viver o que Deus tem para nós. Você abriu Números capítulo 13, versículo 1. Coloca aqui, por favor. Disse o Senhor a Moisés. Próximo. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Próximo. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Diga: segundo o Senhor falou. Todos aqueles homens eram cabeças, líderes das tribos dos filhos de Israel. Próximo. São estes os nomes da tribo de Ruben: Samuá, filho de Zacur. Próximo. Da tribo de Simeão: Safate, filho de Ori. Vai passando. Da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar: Gigeal, filho de José. Da tribo de Efraim: Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim: Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon: Gadiel, filho de Sodi. Da tribo de José, pela tribo de Manassés: Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan: Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser: Setur, filho de Micael. Da tribo de Naphtali: Nabi, filho de Vofse. Da tribo de Gade: Jeuel, filho de Maque. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué.
É interessante, irmãos, porque esse texto fala de 12 homens. Diga 12 homens. 12 homens que Deus levantou com uma visão, com um propósito, cumprir algo que Deus havia falado a Moisés. E eu sei que se hoje nós perguntarmos aqui quais eram os nomes daqueles 12 homens, certamente nos lembraremos de Josué e Calebe. Por quê? Porque Josué e Calebe fizeram algo que os outros 10 não fizeram. Eles permaneceram firmes naquilo que Deus havia falado. E cumpriram, diga, cumpriram o que Deus os chamou para fazer. Agora, Deus falou com Moisés. Deus deu uma palavra. Talvez você diga assim, pastor, mas eu não tenho uma palavra específica de Deus para a minha vida. Você tem a Bíblia? Ah, pastor, mas eu não tenho uma profecia de Deus para a minha vida. Você tem as promessas de Deus. Ah, pastor, mas ninguém nunca chegou para mim e disse assim, diz o Senhor. A Bíblia está falando, assim diz o Senhor. Então, o que Deus tem para nós não vai se manifestar automaticamente na nossa vida. Tem algo que nós precisamos fazer. Diga, tem algo que eu preciso fazer. Não vai ser automático, irmãos. As bênçãos já foram conquistadas nas regiões celestiais. Mas a minha vida traz à existência aquilo que Deus já conquistou para nós. Amém ou é de nós? Eu vou pedir que você dê um amém mais forte para não forçar a minha voz. Ai, está melhorando. Então, tanto a promessa quanto a profecia antecipam o que Deus tem para nós. Diga, a promessa de Deus e a profecia de Deus antecipa o que Ele tem para a minha vida. Então, falamos ontem sobre isso. Deus sempre está no nosso futuro. E se você não assistiu a ministração de ontem, assista. Agora, não coloca para assistir de todo jeito. Assista e quando você vê as pessoas correndo, corra em casa também. Oh, aleluia. Mas Deus sempre vai apontar para o que vai acontecer. Agora, nós precisamos nos preparar para viver aquilo que Ele tem para nós. O problema de muitos cristãos é porque Deus fala, mas eles não agem segundo o que Deus falou. E aí o que Deus fala não acontece. E eles acham que Deus não falou. Deu para entender? Ou eles se frustram culpando a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor falou e não aconteceu. Mas Deus espera de mim e de você que tenhamos uma atitude correspondente àquilo que Ele fala. Quando Ele falou com Moisés e Moisés levantou os 12 foram. Ontem nós vimos o exemplo de Eliseu. Quando Elias jogou o manto sobre Eliseu, Eliseu foi. Quando Deus chamou Davi, Davi aceitou aquilo que Deus o chamou para fazer. Então, tem coisas que nós precisamos fazer para poder viver aquilo que Deus tem falado conosco. Eu sei que todos nós aqui já temos promessas. Talvez você até recebeu uma profecia. Talvez Deus até falou com você individualmente sobre a tua vida, sobre coisas que tem para acontecer na tua família, no teu chamado, nos teus negócios. Sabe, Deus não só fala relacionado a chamado, Deus fala sobre tua família. Deus fala sobre os teus negócios, Deus fala sobre a tua vida. Agora, o que fazer? Coloca o versículo 18 aqui, por favor, de Números 13. Moisés diz, veja a terra, que tal ela é, o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se poucos ou muitos. Percebe, queridos, que Deus falou, mas Moisés não disse, vai de todo jeito. Repita comigo, diga, planejar. Mais uma vez. Mais uma vez. De novo. Queridos, tem muito crente que não planeja porque disse, Deus falou, vai acontecer. Não vai acontecer só porque Deus falou. Repita comigo, não vai acontecer só porque Deus falou. No que tange a promessas para a nossa vida, existem coisas que nós precisamos fazer. Deus falou com Moisés e ele se preparou. Ele se planejou. Ah, pastor, mas eu tenho que depender de Deus. Sim, isso não quer dizer que você não se organiza. Ah, não, Deus falou tal coisa para a minha vida. O que é que você está fazendo para chegar lá? Como eu vou chegar?
o que eu tenho que fazer. Que passos eu preciso dar. Não, Deus falou que você é um grande empresário. Você está se preparando para isso? Deus me falou que você é um grande pregador da palavra. Está estudando? Está lendo a Bíblia? Está fazendo 100 dias imersos? Quem está fazendo aqui? Glória a Deus. Temos mais de 80 irmãos no grupo. Está fazendo rema? Está se qualificando? Está dando passo? Está servindo na igreja local? Está se submetendo à liderança que Deus estabeleceu sobre você? Se planeje. Eu não estou falando, querido, de planejar no sentido de calcular. Não, eu vou fazer assim, porque se eu fizer assim alguém vai ver, porque alguém vai fazer isso. Não estou falando disso. Eu estou falando de ter claro na cabeça que passos você precisa dar. Como você precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, pastor, mas se no meio do caminho o Espírito Santo fizer isso, fizer aquilo, glória a Deus, Ele vai fazer. Mas nós temos que planejar. Sabe, nós vamos para uma viagem missionária agora no final do mês com alguns irmãos. E é interessante, queridos, porque nós não vamos de todo jeito. Nós precisamos comprar passagem. Precisamos organizar a hospedagem naquele lugar. Saber para onde vamos. Que pessoas nós vamos alcançar. Que igrejas nós vamos visitar. Por quê? Porque é preciso um planejamento. Diga planejar. Olha para seu vizinho, diga planejar. Quem aqui já fez uma viagem para um lugar que você queria e você vai seguindo placas? Lembra do tempo que não tinha GPS? Você abria aquele guia 4 rodas ou ia seguindo placa. E queridos, é interessante porque o que Deus falou para você, já percebeu que Deus mostra o fim, mas não mostra todos os detalhes do caminho? Porque se nós víssemos todos os detalhes do caminho, nós desistiríamos. Deus sempre está mostrando o fim, dizendo, olha, é para aqui que você vai chegar. Paulo disse, eu corro sabendo o que me aguarda. Eu corro, esqueço o que ficou para trás. E eu corro para chegar naquilo que Deus tem para mim. E Deus, irmãos, Ele nos mostra, e no meio do caminho tem placas. E quando se alegram, quando você vai para um lugar bem longe, e você encontra uma placa. Quem aqui já fez uma viagem de mais de 1.000 quilômetros? Certa vez eu fiz uma viagem de carro de 5.000 quilômetros. E sabe, irmãos, foi pesada aquela viagem. Nós saímos de um lugar e precisávamos viajar 2.500 quilômetros para chegar num destino. E nós decidimos fazer essa viagem sem parada. Somente para ir ao banheiro e comer. Não dormimos. E quando nós vimos a placa, Tulsa, quem vai em fevereiro? Oh, aleluia. Tulsa a 1.000 milhas. A gente olhava assim e dizia, meu Deus, está longe demais. E andávamos. Daqui a pouco tinha lá 800 milhas, 700 milhas, 500 milhas. A placa vai sinalizando que está perto. Deus está levantando placas nesses dias para nos dizer, está perto, não para não, continua, você vai chegar. Aleluia. Eu sei que tem gente agoniada com a minha voz. Se agonie não, irmãos, que eu não estou agoniado não. Agora, se prepare para a viagem. Planeja. Está chegando perto. E deixa eu dizer uma coisa. Não importa se é estranho para alguém. Não, pastor, mas a pessoa nem está celebrando comigo. Não importa, ela não vai para o mesmo lugar que você. Cada um de nós tem uma carreira em Deus. Então não pare. Olhe para seu vizinho, tu cutuca ele e liga, para não. Aleluia. Planeje o que Deus falou para você. Tudo bem até aqui? Agora, coloca o versículo 28 aqui, de Números 13.
Olha o relato de 10 daqueles espias. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Próximo. Também vimos ali os filhos de Anak. Continua. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Eles estão falando o que Moisés perguntou a eles. Tudo bem? Mas vai mais adiante. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Volta um pouquinho para o versículo 27. Volta. Isso. Eles começam agora a relatar a Moisés o que Moisés pediu. Só que no meio do relato, eles diziam o seguinte. Você pode continuar lendo depois. Tem gigante naquele lugar. Tem pessoas que são de grande estatura e nós nos vemos como gafanhotos diante deles. Não diz que os gigantes os viam como gafanhotos. Diz que eles se viam como gafanhotos diante dos gigantes. Qual a diferença? A perspectiva de como você se vê depois que Deus fala com você. Enquanto eles se viam pequenos, o povo do outro lado temia o povo de Deus. Sabe, queridos, é interessante que você não pode se intimidar pelos desafios. Olhe para seu vizinho e diga, não se intimide diante dos desafios. Então, primeiro passo, planeje. Segundo, não se intimide. Mas vai ser difícil demais, não se intimide. Mas tem gente forte demais, não se intimide. Mas ninguém nunca conseguiu, não se intimide. Não pare. Há conquistas, mas há desafios. Não podemos achar que a caminhada em Deus é uma caminhada sem desafios. Existem desafios, mas há vitória. Deus disse, vá ver a terra que eu já dei. Oh, aleluia. Eles nem entraram lá, Deus disse, eu já dei. Eles nem foram, Deus disse, é de vocês. Então, se veja como Deus vê. Olhe para seu vizinho e diga, não se intimide. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 8. A Bíblia diz assim. Deixa eu abrir aqui. 1 Coríntios 16, versículo 8. A Bíblia diz. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Isso é Paulo falando. Porque uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho. E diga, há muitos adversários. Não, mas Deus abriu a porta. Há muitos adversários. Mas é porque depois que eu estou em Cristo parece que as coisas pioraram. Há muitos adversários. Mas é porque esse é o ano de portas abertas? Mas haverão desafios. Deixa eu te dizer uma coisa. Esse não só é o ano de portas abertas sobre você. Sobre todos aqueles que estão ligados à unção que ocorre nesse lugar. É ano de portas abertas sobre a vida deles. Nós conversava com o pastor de Foz do Iguaçu, nosso irmão Frazão, foi daqui para lá. Enviamos ele para lá, ele estava lá. E conversávamos com ele essa semana sobre uma mudança de prédio que eles estão fazendo lá. E eles têm um desafio. O valor do aluguel que eles vão pagar no novo prédio é todo o valor que entra na igreja. Mas eles estão indo debaixo de uma palavra de Deus. E eles não encontraram fiador. E eles tinham até amanhã, segunda-feira, para fechar o contrato. Eles não encontraram fiador. Mas a imobiliária disse, não tem problema. Você me dá mais 3 aluguéis como garantia. Ele disse, meu Deus do céu. E ele deu uma contraproposta. Eu pago 2 aluguéis segunda-feira. O do contrato.
e é da garantia. Agosto eu pago mais um, além do normal. Em dezembro eu pago outro. Eles aceitaram. E ele ligou para mim, feliz da vida, sexta-feira. Pastor, deu certo, deu certo, deu certo. Você sabe como frasão é. Agora ele disse, agora tem um problema, pastor. Disse que foi. A gente precisa de 9 mil até segunda. Nem entra esse valor na igreja ainda. E eu disse, rapaz, vamos orar. Vai chegar. E sabe, eu sou grato a Deus pela vida dele, porque tudo que ele faz lá, ele disse, pastor, eu quero saber sua opinião. E ele disse, se está acontecendo aqui, é porque o Senhor me levantou e acreditou em mim aí. E a unção que está sobre aí, está sobre esse lugar. Eu disse, cara, se é portas abertas sobre a nossa igreja, é portas abertas sobre você. Porque a unção que você se associa com ela, você recebe dela. E ontem nós começamos a orar aqui às 18 horas. E oramos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por 9 mil reais chegando até segunda-feira. Para eles mudarem de prédio lá em Foz do Iguaçu. Terminou a oração, terminou o culto. Um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse, espera só um minutinho que eu estou me despedindo do pessoal, eu já falo contigo. Ele disse, pastor, eu estava em casa hoje, antes de vir para a oração. E eu tinha um valor em casa separado, dobrado, guardado. E quando eu estava saindo, Deus disse, dentro de mim havia uma convicção, esse dinheiro é do Senhor, não é para você. E ele disse, pegou aquilo, veio para a oração. Enquanto orávamos aqui, na hora, irmãos, que eu orei, ele disse, Deus falou comigo, pastor, era exatamente o valor que Deus falou que não era meu. E terminou a oração, eu fui em casa pegar, está aqui o valor. Na hora eu mandei a mensagem, frasão, teu dinheiro chegou. Oh, aleluia! É sério, pastor? Eu disse, é. Eu estou reunindo os irmãos aqui para ir orar por esse dinheiro. É verdade. Eu digo, é. Ele disse, eu estou pior do que Tomé. Eu disse, rapaz, comece a se alegrar, porque chegou o que você precisava. Queridos, fazer a vontade de Deus envolve desafios. Desafios de fé. Romper com coisas. Dar passos de fé. Falamos sobre isso ontem. E eu ministrei sem nem saber. Sabe, queridos, enquanto Deus havia falado com ele já tinha abençoado a vida de um irmão em outro lugar. Já tinham preparado um momento de oração. Oh, aleluia. Talvez você está pensando, eu que precisava de uma benção dessa. Deus já preparou, irmãos. Agora, enquanto você não se alegrar por alguém que é abençoado, você nunca vai ter. Ah, não, eu queria comigo, porque só acontece com os outros. Talvez você precisa se alegrar pelos outros primeiro. Talvez você precise celebrar a vida dos outros primeiro. Para poder começar a chegar na tua vida. Aleluia. Mas diante do desafio, Josué e Caleb se levantaram e disseram, não tenham medo. Se tão somente o Senhor se agradar de nós, nós possuiremos aquela terra. Sabe o que eles fizeram? Trouxeram ânimo para a voz de incredulidade. Você precisa trazer ânimo para a voz de incredulidade na sua vida. Ah, pastor, todo mundo está falando negativo, fale positivo. Sabe, Deus tem me incomodado sobre não falar negativo. Acho que eu vou ministrar esses dias sobre isso de novo. Deus tem me incomodado com isso nesses dias. E a Bíblia diz que eles se levantaram e disse, tão somente o Senhor se agradar de nós. Agora, o que agrada a Deus? Vamos lá, ajuda o pregador. O que agrada a Deus? Me ajude. O que agrada a Deus? É choro? É reclamar? É murmurar?
É dizer que não vai dar? Não. Que agrada a Deus? Fé. Se tão somente o Senhor se agradar de nós, é certo que possuiremos aquela terra. E eles trouxeram ânimo para o meio daquela confusão. Oh, aleluia. Não se intimide, irmãos, com os desafios. Quanto maior a resistência, maior é a vitória. Talvez você está parando no meio do caminho por algo momentâneo. Mas sabe, se você parar no meio do caminho, você não chega em lugar nenhum. O que está no teu coração? Sabe, eu compartilhava com o irmão aqui na igreja esses dias, há alguns dias, um mês e pouco. Eu disse, cara, eu tenho um desejo no coração. E eu só falei com ele isso. Eu disse, olha, eu tenho um desejo no coração, eu estou indo para o Rio Grande do Sul. E, rapaz, como é que estão as coisas? Eu queria que tu fosse comigo. Eu só compartilhei com ele na piscina, conversando com ele sobre isso na piscina. Porque eu queria que tu estivesse lá comigo. Por algumas coisas que nós temos que fazer naquele lugar. Ele disse, eita pastor, eu creio. E naturalmente falando, ele não podia, nesse momento, dispor do recurso para essa viagem. Diga, mas ele tinha um desejo. Ele tinha um desejo. E Deus tinha um desejo que ele estivesse lá. Então Deus moveu alguém. Deus moveu alguém. Disse, pastor, fulano vai para essa viagem. Aleluia. Aleluia. Portas abertas. Esse é um ano de portas abertas. E aí fulano vai. E como a bênção é dobrada, feito tapioca, vai ele, a mulher e a menina. Diga, Deus é bom. Não fica com a foto do agora, irmãos, quando Deus tem um final glorioso para você. Ah, mas está tão difícil, tem tanta dificuldade. E aí tem um final. Tem um lugar onde Deus está nos levando. Tem resistência, maior é a vitória. Tem dificuldade, existe uma graça sobre a nossa vida. Amém ou é de nós? Sabe que José poderia ter ficado com a foto no momento, preso, cativo, vendido como escravo. Mas ele tinha uma promessa de Deus. Um dia, diga um dia, de novo, um dia. Um dia ele acordou como escravo e dormiu como governante de Israel, ou do Egito. Um dia ele acordou como escravo e dormiu como governante. Algumas pessoas poderiam pensar, pastor, mas foi de repente. De repente, para quem não viu. Por isso que o processo é importante. A caminhada, eu falei isso ontem, a caminhada nos habilita para o próximo passo. Mas fulano de repente chegou na igreja, está fazendo isso. Fulano de repente entrou naquela empresa, já está fazendo isso. Não, mas fulano começou o negócio um dia desse. Meu Deus do céu, olha como ele prosperou. De repente, para a gente que está de fora olhando. Mas há um processo de constância, de fidelidade em Deus. Amém ou é de nós? Aleluia. Diga, um dia do favor de Deus muda a minha vida. Era um dia normal quando a mulher do fluxo do sangue encontra Jesus. Era um dia normal, irmãos, para aquele cego sentado na beira do caminho. Quando Jesus passa e ele escuta o barulho. Era um dia comum. Sabe, queridos, em dias comuns, milagres extraordinários acontecem. Em dias comuns de trabalho. Vimos o exemplo ontem de Eliseu. Trabalhando, irmãos. Trabalhando. Um dia normal. Chega Elias, joga a capa sobre ele. Aleluia. Era um dia normal, irmão, para Pedro. Um dia de trabalho normal.
Quando de repente Jesus encontra ele e diz: rapaz, eu preciso encontrar uma forma de abençoar esse cara que não pescou nada. E a forma que Jesus encontrou foi: empresta teu barco. Oh, aleluia. Jesus não precisava do barco de Pedro. Ele poderia andar sobre as águas, ficar em pé, virar para aquele povo e começar a pregar. Iria chamar muito mais atenção do que ficar em cima de um barco. Mas era um dia comum para Pedro. Mas era o dia do milagre na vida dele. Um encontro em um dia comum mudou a vida dele completamente. Era um dia comum para Zaqueu, até que ele ouviu falar que Jesus estava passando. Oh, irmão, se prepare, porque em dias comuns coisas extraordinárias acontecem. Ah, não, pastor, mas é um dia comum. Comum para quem? Agora, eu falei sobre isso ontem. Tenha expectativas. Amanhã de manhã, quando você acordar, diga: Senhor, esse é o melhor dia da minha vida. Senhor, eu estou pronto para aquilo que o Senhor tem para fazer aqui em mim. O Senhor já falou. Eu estou planejando. Eu estou vivendo a tua vontade. Eu não vou retroceder diante dos desafios. Então, Pai, eu estou pronto. Pode mandar. Oh, aleluia. Diga: planejar. Não se intimidar. Terceiro ponto: não dê ouvidos às pessoas erradas. Repita comigo: não dê ouvido às pessoas erradas. Ame todos, mas não seja influenciado por todos. Alô? Aquilo que nós vamos ter, irmãos, é fruto do que nós ouvimos, vemos, falamos e com quem nós nos associamos. Ame todos, mas cuidado a que você está dando ouvido. Tem influências, irmãos, que vão nos afastar do propósito de Deus. E o que é que eu vou fazer? Ame a pessoa, mas não fique com a influência. Você está aqui? Números 13, 31. Eles se viam pequenos diante dos gigantes. Números 14, 4, você vai ver. Coloca aqui Números 14, 4. Estamos já acabando, mas vai dar tempo. Olha o que o povo dizia. 10 influenciaram aproximadamente 3 milhões de pessoas. Diga 10. 3 milhões. De novo. E o que eles começavam a dizer? Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles estavam diante da promessa de Deus. Eles estavam para entrar no que Deus havia falado para eles. Houve planejamento. Mas eles estavam agora dando ouvido às pessoas erradas. E porque eles deram ouvido às pessoas erradas, eles precisaram passar muitos anos no deserto, até que todo aquele povo que murmurou morresse. Porque eles não poderiam entrar na terra prometida. Uma travessia de 15 dias durou 40 anos. Você está pronto para acelerar ou atrasar o que Deus tem para a tua vida? Tem influências que vão te puxar para cima. Que vão te levar para lugares que você precisa chegar. Não tenha medo de se associar com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, não. Só não seja sanguessuga. Existe uma diferença entre associação e... que palavra eu poderia usar? E você só querer o que aquela pessoa tem para te dar. É diferente. Em uma associação, você dá sem esperar nada em troca. Numa associação, você se doa, não por aquilo que ela pode te dar, mas porque você quer aprender com ela que já chegou. Porque Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele nunca foi lá. No meio do caminho ele fez algo que não era para fazer, ele não entrou. Ele não pôde levar as pessoas para um lugar que ele nunca foi. Você nunca vai poder levar alguém para um lugar que você nunca foi. Quem havia ido? Josué. Quem levou o povo? Josué. Então, se associe
e seja influenciado por pessoas que vão te levar para o teu propósito. Ame todos, fale com todos, se relacione com todos, mas não se associe com todos. Ame as pessoas. Eu não estou falando de não amar, irmãos. Você pode amar, você ama as pessoas. Você fala, você senta com elas. Não tem problema, mas cuidado com o que você escuta. Sabe, esses dias eu tive a oportunidade, bem rápida, acho coisa de 10 minutos, conversar com um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Mas sabe, naquela conversa de 10 minutos, eu identifiquei que ele estava fora do propósito de Deus para a vida dele, somente por aquilo que ele falou. Porque nós temos duas opções. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Não tem meio termo. Ande com alguém, você vai começar a se parecer com aquela pessoa. Ande com heróis de fé, você vai começar a andar em fé. Homem com pessoas carnais, você vai começar a parecer carnal. Você está aqui? É assim. Aleluia! Tem pessoas, irmãos, que elas são compatíveis com o teu passado. Quem são essas pessoas, pastor? Aquelas que vão dizer, eu sei o que você fez no verão passado. Que vão te acusar daquilo que você fez. Que vão prender você naquilo que você fez. Mas tem pessoas, irmãos, que elas são compatíveis com o teu futuro. Ela não vai dizer, eu sei o que você fez. Ela diz, eu sei onde você vai chegar. Oh, aleluia. Ah, não, mas é porque, acabou, mas agora tem algo novo. Você entende isso? Quarto passo, misture fé com a promessa. Tem que misturar fé com a promessa. O que é que isso significa? Deus falou, eu preciso agir crendo. Quanto tem promessa aqui de casa própria? Pode levantar a mão, irmãos. É o desejo de Deus, está na Bíblia. Não é algo específico para alguns, não. O desejo de Deus é casas boas que você não construiu. Olha para aí. Eu recebi uma palavra certa vez. Eu estava com a Adriana em um determinado lugar e ela estava orando especificamente por algo, sozinha, sem me dizer. E ela disse, Senhor, se é assim, assim, assado, eu quero que o Senhor fale comigo. Nós estávamos a 3.000 e poucos quilômetros de distância daqui. Naquele mesmo, isso ela orou de manhã, saindo de casa. 2 horas depois, uma irmã, lá do sítio Buqueirão, irmã Rosa, abraço para a senhora. Ela nos assiste. Aquela mulher de Deus, ela gravou um áudio, mandou para ela. Disse, irmã, eu estava orando e Deus me falou isso e desse jeito. E tem mais, você vai colher coisas que você não plantou nesse lugar. Uau. Creia e haja como se já fosse. Eu quero um carro novo. Nem tirou a carteira? Às vezes o irmão tá a pé. Aí crê para uma bicicleta. A bicicleta chegou. Ele agora começa a crer para uma moto. Mas, queridos, a moto só chega com habilitação. Quantos estavam aqui no dia que Deus moveu Maísa para ofertar aquele carro para a minha vida? Vocês estavam aqui? Pois é. Alguns irmãos aqui sabem que o meu sonho de consumo, naturalmente falando, é uma Ram 3500. E eu vou ter uma Dodge Ram 3500. E é interessante porque na hora que a irmã falou, qual o carro que o senhor quer, pastor? Eu poderia dizer, eu quero ela, mas eu não tinha carteira para dirigir ela. Deus não vai me dar aquilo que eu não me preparei para fazer. Deus não age na ilegalidade. Não, pastor, mas é porque eu dirijo moto, carro sem carteira. Está errado, irmão, isso é ilegal. Você está abrindo brecha para o diabo roubar a sua vida. Deus age o diabo não age na legalidade, na ilegalidade. Mas Deus age na legalidade. Misture fé
Construa a arca antes da chuva. Querido, parecia loucura para aquele cara construir uma arca. Até que a chuva veio. Parecia loucura armazenar alimentos até que a seca chegou no Egito. Parecia loucura, irmãos. Mas eles creram no que Deus falou. Deus falou, envolva fé. Olha para seu vizinho que Deus falou. Envolva fé. Então repita comigo. Planejar. Não me intimidar. Não me envolver com influências erradas. Andar em fé. Se você anda em fé, você persevera. A Bíblia diz que necessitamos, pois, de perseverança, para que, havendo feito a vontade do Senhor, alcancemos aquilo que Ele prometeu. Porque Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Diga perseverança. Não existe fé sem perseverança. Fé e perseverança andam juntas. Você fica firme. Você não para. Você não perde o foco. Mas tão importante quanto tudo isso que a gente ouviu é entender que o propósito de Deus para a nossa vida em nos falar algo é entender que Ele quer estar conosco no processo. Nada que Deus nos diz é para nos afastar dele. Deus falou comigo que eu vou ser um grande empresário. Te afastou dele, não foi Deus que falou. Ou até Ele falou, mas você está fazendo errado. Último ponto. Mantenha o relacionamento com Deus. Porque o propósito de Deus é você viver com Ele. E aquilo que é para fazer para Ele tem a ver com estar junto com Ele. Você está aqui? Diga, o relacionamento é mais importante que a promessa. A Bíblia diz que Jesus chama 12. E você pode ler os evangelhos quando Jesus chama e separa os 12. A Bíblia diz que Jesus chamou para estar com Ele. Depois os enviar a pregar. E depois os deu autoridade. Mas o propósito inicial é estar com Ele. Diga, estar com Ele. O plano de Deus para a nossa vida, irmãos, sempre vai ser um plano que vai nos aproximar mais dEle. Nunca nos afastar. Não, mas é porque agora eu prosperei tanto. Eu tenho tanta coisa que está longe de Deus. Isso não é prosperidade. Isso é maldição. Eu não estou falando sobre ser relaxado. Eu não estou falando sobre ser displicente. Eu estou falando sobre relacionamento. Diga, Deus é bom. Relacionamento com Deus traz coisas para a sua vida que nunca aconteceu com ninguém. E as pessoas vão questionar você. Mas não importa, Deus falou com você. Pode parecer loucura o que Deus te falou, irmão, não tem problema. Corra com o que Deus falou. Não, eu precisei abrir mão de muita coisa. E parece que eu não estou vendo o resultado ainda. Parece que as coisas não estão acontecendo. Ei, você tem certeza que foi Deus que falou com você? Persevere. Persevere. Porque em um dia comum, tudo muda. Em um dia comum, tudo muda. Deus falou com você? Se Deus falou com você, em um dia comum, tudo muda. Parece ser só uma segunda-feira. Parece mais um telefonema. Talvez você não queira nem atender, pensando que é propaganda da Claro ou da Vivo. Deixa eu te dizer algo, irmãos. E eu estou falando isso agora debaixo de uma inspiração do Espírito. Tenha o hábito de olhar a sua caixa de entrada de e-mails. Pastor, eu nunca nem fui nem olhar. Pois olhe. Oh, aleluia. Olhe.
Mas pastor, ninguém sabe meu e-mail. Deus sabe. Certa vez Deus chegou para Paulo e disse: Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Pare de me perseguir. Paulo nasce de novo. Mas é uma palavra de Deus. Manda chamar Ananias. Ele mora em tal lugar, na casa tal. Ele trabalha com isso e ele vai estar orando. Deus fala com Cornélio e diz: olha, manda chamar Pedro. Ele está em Jope, na casa de tal pessoa. Deus sabe, meu irmão, onde você mora. Deus sabe o número do teu telefone. Eu vi um testemunho há alguns anos de um pastor lá em Rondônia, e ele orando acerca de algo que precisava chegar para a igreja. De repente alguém liga para ele da África. Diz: eu estava orando, Deus me deu o seu nome, o seu telefone, e mandou eu ligar para você para saber o que você precisa. Pastor Janduí Araújo, quem conhece ele? Vai estar conosco nos próximos meses. Eita, não era para dizer não. Ele disse que eles estavam construindo um prédio lá em Vila Leopoldina. E ele precisava de 5 milhões. $5 milhões para a reforma de algo que eles precisavam naquele prédio. Ele disse que alguém ligou para ele do outro lado do mundo e disse: Deus falou comigo agora para lhe dar uma oferta de $1 milhão. Queridos, aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, e que jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Aleluia, se prepara. Esse é um tempo de portas abertas, irmãos. Tem coisas que demoraram muitos anos para acontecer, mas até o final de junho você vai celebrar. Queridos, se prepare. Quem aqui gosta de perfume, além de mim? É interessante que tem uns perfumes lá da minha coleção que a Adriana gosta mais do que eu. São meus, mas ela gosta muito mais do que eu. Mas é meu e dela, né? Somos um só corpo. E aí tem um perfume lá que quando ela vai sair para um lugar bem especial, ela diz: eu quero aquele. Eu já sei qual é aquele. É o Racivá. Aí ela vai lá, ela coloca o perfume, fica feliz da vida. Queridos, se eu estiver lá embaixo e ela lá em cima no primeiro andar, na hora que ela colocar o perfume, o cheiro chega embaixo. Você precisa começar a sentir o cheiro daquilo que Deus te falou. Eu não estou vendo ela, mas na hora que ela coloca, eu sei. Ela colocou tal perfume. Sabe de uma coisa, queridos? Comece a sentir o cheiro daquilo que Deus falou para você. Se planeje, não se intimide, não dê ouvido às pessoas erradas. Ande em fé, persevere, se relacione com Deus. Você vai ver tudo que Ele falou para você acontecer. Você pode ficar de pé, vamos orar. Oh Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor. Obrigado porque os teus planos sobre a nossa vida não serão frustrados. Pai, eu creio que existem pessoas nesse lugar que estão entendendo aquilo que têm ouvido desde ontem à noite. Eu creio, Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem falado
sobre as nossas vidas vai acontecer. Não de uma maneira automática, Pai, mas porque estamos entendendo que passos precisamos dar. Que passos precisamos dar. Oh Pai, eu te rendo graças, porque teus planos sobre as nossas vidas não serão frustrados. Porque esse é um ambiente espiritual, sobrenatural. Porque temos já desfrutado de tantas coisas em você, Senhor. Mas isso não é nada comparado com tudo aquilo que o Senhor ainda tem para nós. Mais velocidade, mais resultados, mais famílias alcançadas. Nós já estamos planejando, irmãos, os próximos cultos do domingo. Nos reunimos quarta-feira só para estudarmos, orarmos e aprender sobre isso. Nós estamos planejando a vontade de Deus sobre esse lugar. Não é só mais um culto, irmão, são mais pessoas que serão alcançadas. São mais famílias que serão reconciliadas com Cristo. São mais famílias que serão salvas. Obrigado porque o Senhor tem para esse lugar, vai acontecer. Obrigado porque esse semestre não acabou. E eu sei, Pai, que pessoas que têm plantado, que têm ficado firme em você, ainda esse mês, Pai, ainda esse mês. Sabe, Deus me diz agora, tem pessoas que romperam com coisas esse mês. Sabe, talvez, meu Deus do céu, tem pessoas que esse mês fizeram algo relacionado a finanças que nunca foi feito, que nunca tinha feito ainda. Eu não sei o que é, nem sei quem é. Deus não me falou. Deus está dizendo para você essa atitude de rompimento, de obediência sua. Oh, aleluia. Vai destravar coisas que estavam presas há muitos anos. Oh, comece a ver, irmãos, comece a sentir o cheiro. Comece a ver, comece a se alegrar. Porque você vai viver os planos que Deus tem para a sua vida. Você vai viver o que Deus te chamou para viver. Não importa o retrato do presente. Não importa o que aconteceu. Coloca teus olhos no futuro. Comece a ver o que Deus tem para você nesse tempo. Esse é um novo tempo sobre a tua vida.